naveguei, naveguei no afã de encontrar especiarias, ouro e prata para Portugal levar, levar, levar. Que musiquinha é essa? Você nunca ouviu? Essa música já foi inspiração para um importante samba-enredo da Escola Mocidade Independente de Padre Miguel. E essa música já foi hit em Portugal. Quando? Na época das grandes navegações. Sejam todos bem-vindos ao canal Professor André Luiz Historiando. Mais um assunto, mais um tema. Vamos falar sobre a expansão marítima europeia, conhecido também como as grandes navegações. Ok? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Século XI, a Europa é impactada por um fenômeno conhecido como renascimento cultural científico, no qual ele acaba influenciando vários setores como a ciência, as artes, a formação intelectual, e isso, de um certo modo, acaba sendo a base, né? um instrumento para o que seria as grandes navegações, assim como também foi um importante movimento chamado Reforma Protestante. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Vamos lá. O renascimento cultural europeu proporcionou, né, o avanço além dos domínios Europa, ou seja, além do território ocidental, né? As cruzadas foram o primeiro contato mais íntimo do povo europeu com o Oriente, mas após isso as relações comerciais começam a ser estabelecidas, e quem se beneficia com isso são os mercadores, os comerciantes de duas importantes cidades italianas, Veneza e Gênova. A partir disso, estas cidades estabelecem uma nova rota comercial e se beneficiam com produtos que até então não eram produzidos na Europa, e para serem consumidos por quem ali vivia, precisava ser adquirido no Oriente, nas famosas Índias, né? Quando eu digo Índias, entenda-se todo esse território no qual compreendem-se a China, a própria Índia, parte do Oriente Médio, como por exemplo Constantinopla, né, que fica na Turquia, atualmente conhecido como Istambul, e por aí vai. Que produtos eram esses? Perfumes, a famosa seda chinesa e as famosas especiarias: cravo, canela, gengibre, noz moscada, pimenta do reino, açafrão e outros condimentos que com certeza você deve ter aí na cozinha da sua casa, e a sua mamãe deve utilizá-los em algum alimento delicioso. Pois bem, esses produtos trouxeram muita riqueza para esses comerciantes e também atraíram os olhares de comerciantes de outras nações que também queriam se aproveitar desse comércio com o Oriente. Porém, nesse exato momento, a única rota de acesso navegável entre Europa e Ásia era o mar Mediterrâneo. Se você pegar um mapa, né, você vai ver aqui continente europeu, continente africano, e você vai ver um funilzinho marítimo, mar Mediterrâneo. Então as navegações, as embarcações vinham por esse corredor para sair na Ásia. Mas como os mercadores italianos e também os turcos otomanos, né, eles tomaram conta dessa região, os comerciantes de outras nações, como por exemplo Portugal e Espanha, se viram praticamente na obrigação de encontrar uma nova rota. Mesmo que essa nova rota fosse desconhecida, perigosa e cheia de desafios. Mas eles tinham pontos favoráveis que os ajudariam nesse processo. E
a se destacar Espanha e Portugal, porque esses países conseguiram construir uma unidade administrativa. Lembram-se que a Europa saía de um período muito longo, conhecido como Idade Média, e durante esse período o sistema social era regido pelo feudalismo, ou seja, você tinha os feudos, que eram como se fossem pequenas cidades ou povoados, né, que eram administrados por um senhor feudal. E isso ocasionava um poder muito descentralizado. Você não tinha a figura do rei. Mesmo que você tivesse o rei, ele não era soberano, porque o poder dele era dividido com senhores feudais, que também acabavam sendo nobres, né? Duques, condes, barões, então era um poder dividido. Portugal e Espanha não estavam mais nesse sistema. Eles tinham já governos que eram centralizados no rei. Então esse rei, ele já tinha criado toda uma estrutura administrativa, na qual ele tinha funcionários que captavam impostos. Esses impostos eram utilizados para enriquecer a máquina administrativa, ou seja, gerar dinheiro para a nação. Por conta disso, Portugal larga na frente, né, nessa corrida marítima. Vamos imaginar que os países, cada um tem o seu barquinho, né? Sua caravela. Portugal sai na frente nessa corrida. E alguns fatores são determinantes para que isso desse certo, para que Portugal levasse essa ligeira vantagem nesse processo. Por exemplo, o posicionamento geográfico. Tanto Portugal quanto a Espanha são países que estão na região ibérica da Europa, ou seja, no extremo oeste europeu. E são banhados pelo Oceano Atlântico, principalmente Portugal, que tem toda uma costa litorânea oeste banhada pelo Oceano Atlântico. Então essa relação do povo português com o mar era muito íntima, muito próxima. Uma paz interna, ou seja, diferentemente de outras nações, não existiam conflitos internos em Portugal, né, do povo, né, com o exército, com a nação, com o Estado. A burguesia era forte. Existia uma centralização política, que eu já expliquei, né? Ou seja, Portugal é um dos primeiros exemplos de países com uma monarquia absolutista. Ou seja, um governo no qual ele é centralizado na figura do monarca, do rei. E também grandes conhecimentos náuticos. Por essa relação muito íntima com o mar, Portugal tinha até uma escola muito famosa, que era a Escola de Sagres, onde tinha uma formação de navegadores. Assim como tem faculdades que formam pessoas para diferentes áreas, diferentes profissões, Portugal tinha a sua faculdade náutica, que era a famosa Escola de Sagres, onde formavam-se navegadores. O cara ia lá e estudava para ser um navegador, para ter os conhecimentos marítimos, náuticos e por aí vai. E muitas tecnologias da época, tecnologias essas desenvolvidas durante o movimento renascentista, foram determinantes para esse sucesso, né, português, como o uso da cartografia, o uso de mapas, o uso da caravela, uma embarcação muito mais ágil, muito mais leve, muito mais rápida do que os navios que eram utilizados à época. A bússola, que é um instrumento de orientação, né, espacial, a pessoa, né, é uma agulha imantada que aponta sempre para o norte e que teve um papel fundamental para que tivesse esse sentido de orientação no mar. E o uso do astrolábio, que é um instrumento de orientação náutica que se baseia através dos astros, né? Então, esses fatores foram importantíssimos para que Portugal pudesse ter essa vantagem, né, nessa corrida marítima. Qual era o objetivo de Portugal nesse processo? Quebrar o monopólio comercial das cidades italianas, como eu já falei,
Veneza e Gênova, ou seja, Portugal se tornar protagonista, tendo um acesso mais direto a essas mercadorias que eram altamente lucrativas. A busca de metais preciosos, ouro, diamantes, e aí vale também a inclusão do escravo, né? Do comércio de escravos, principalmente no continente africano, até porque as primeiras colônias portuguesas eram na costa africana. A expansão da fé cristã, pois a Igreja Católica aproveita-se do movimento, né, desse ocorrido para poder ganhar mais fiéis, haja vista que anteriormente, no episódio conhecido como Reforma Protestante, a Igreja Católica foi totalmente abalada e perdeu muitos fiéis para o protestantismo de Martinho Lutero. Então, a Contra-Reforma tinha como um dos pilares essa expansão da fé cristã pelo mundo. E aí, entre os padres jesuítas, que eu vou falar muito mais em outros vídeos a respeito da história do Brasil colônia. Novos mercados, não só com a Ásia, mas com outros territórios que seriam descobertos, como, por exemplo, as Américas. E os desafios, que eram vários, até porque você está desbravando o desconhecido. O mundo conhecido pelos europeus até o século XIV, XV, era Europa, o norte da África e uma parte da Ásia. Ou seja, as Américas eram um ponto de interrogação. Então, existiam-se vários mitos de que o Oceano Atlântico era o mais escaldante, de que a Terra tinha um buraco, um fim, né? O navio ia navegando, e de repente ele ia cair num buraco e o mundo acabava. Puf! Né? O nada, o abismo. Né? Monstros marinhos, sereias e por aí vai. Se você já assistiu ao filme Jack Sparrow e viu lá um monstro chamado Kraken, tem inspiração nessas histórias, viu? Mas mesmo assim, o medo do desconhecido também aguçava a curiosidade desses navegadores. Problemas com a higiene, até porque para você não deixar a embarcação tão pesada, você tinha que limitar a quantidade de coisas que você ia levar. Então, a comida era bem regrada. E como não tinha um sistema de conservação, geladeira, essas coisas que nós temos hoje, então essa comida se estragava rapidamente. A água potável era só para o preparo dos alimentos. Então, para beber, tinha que pegar água do mar. E a água do mar tem um teor de sódio altíssimo. Então, esse consumo de sódio em grandes proporções causava inúmeros problemas de saúde para os marinheiros. Sem contar que as comidas de melhor qualidade ficavam com os capitães, com aqueles que tinham a patente mais alta dentro da embarcação. Ou seja, os marinheiros, os mais pobres, comiam as comidas estragadas. E aí, doenças, né? E muitos eram acometidos, morriam por conta dessas doenças. Então, lançar-se ao mar era se lançar no escuro, sem saber se você ia voltar. E muitos não voltavam. Morriam nas tempestades em alto mar, ou por esses vários problemas de saúde, por questões de higiene, doenças. E tudo isso acabou sendo um elemento inspirador para um dos poemas mais famosos da literatura portuguesa, do brilhante escritor Fernando Pessoa, Mar Português. Que é mais ou menos assim. Ó mar, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarem, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar? Para que fosse nosso, ó mar, valeu a pena
tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.